Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por essa igreja. Nós estamos aqui para começar mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. E este é o primeiro culto do mês, culto de ceia. Prepare-se onde você está, na sua casa. Se você ainda não preparou os elementos da ceia, corre que ainda dá tempo, mas não deixe de ceiar conosco. Este é o mandamento do Senhor Jesus Cristo, que nós lembremos, que nós celebremos aquilo que Ele conquistou por nós na cruz. E hoje também é o primeiro domingo do mês de aniversário da nossa igreja, 36 anos de vida e de missão. E se essa igreja está em pé, primeiramente é porque Cristo é a cabeça dessa igreja e você faz parte deste corpo. Então é dia de celebrar, é noite de celebração, é um mês de celebração, porque é mais um ano que essa igreja, que é do Senhor Jesus Cristo, comemora. Que Deus te abençoe, que Deus fale com você neste culto. Abra mesmo o seu coração, esteja atento àquilo que Deus quer falar contigo. Nós vamos orar para dar início a este culto. Feche seus olhos neste momento, se entregue ao Senhor e deixa Ele falar com você. E também adore Ele sem reservas, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor preparou de antemão para nós. Tempo, ó Deus, de festa. Tempo, ó Deus, ó Pai, de adversidades que estamos vencendo com a ajuda e com o auxílio do Senhor. Porém, Senhor, ó Deus, ó Pai, nada pode nos afastar do Teu amor. E que nada possa afastar esse Teu irmão, esse meu irmão, essa minha irmã que está nos ouvindo, que está Te adorando, que está Te cultuando junto conosco, ó Pai, de forma, Pai, virtual. Pai, que nada também venha separá-los, Senhor, ó Deus, desse tempo de comunhão, desse tempo de adoração, desse tempo de manifestação da Tua graça, da Tua manifestação do Teu Espírito sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja, Pai, que nos ouve e que nos assiste, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos adorar ao Senhor, igreja, em nome de Jesus. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande.
devido. Estamos nós aqui. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e a cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém, Jesus. Estamos aqui pelo Senhor, Deus, pelo teu nome. Viemos aqui dar culto a ti, Pai. Dar o nosso melhor a ti, Pai. A nossa vida em tuas mãos. Eu não quero uma religião.
conhecer tua glória. Leva-me no mais profundo. Quero contemplar. Faz-me conhecer teu reino. Faz-me conhecer tua glória. Leva-me no mais profundo. Quero contemplar. Graça e paz, povo de Deus. Vim aqui trazer os avisos para vocês. Queria estar trazendo o primeiro aviso, que é o devocional dos flechas, que já está disponível, e o culto dos flechas no domingo às 11 horas pelo canal da Congregação do Caiçara. O segundo é continue contribuindo com seus dízimos e ofertas, e também com as ofertas de alimentos, que ainda há quem precise. Terceiro, Escola Bíblica Dominical às 10h30, todos os domingos pelo aplicativo Zoom. Quarto, são os pedidos e os motivos de gratidão que estão nos stories do Facebook e do Instagram na segunda e fica até terça. Quinto, para que você entre em contato, você que é casal, entre em contato com a Pamela e com o Thiago, para estarem ingressando no grupo de WhatsApp, para estarem participando online do Ministério de Casal da Igreja. E o último aviso é que nós estamos no mês de aniversário da nossa igreja, que completa 36 anos. Não perca, esse mês teremos convidados e muitas novidades para vocês. Fiquem na paz e bom culto. Graça e paz, meus irmãos. Hashtag distantes mais juntos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você poder a cada dia, a cada quinta, a cada domingo estar aí acessando, louvando ao Senhor na sua casa, onde você está. E não só de quinta e domingo, quero agradecer a Deus por você permanecer firme também a cada dia, a cada momento da sua vida, crendo no Senhor e sendo o instrumento do Senhor na onde você estiver. Quero deixar uma rápida reflexão que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 30 ao 35. Você já deve ter ouvido, é a parábola do bom samaritano. Um pouquinho antes do versículo 30, alguns doutores da lei começam a questionar Jesus, a encurralar Jesus, como sempre, eles tentando fazer isso. Eles perguntam: mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus entra na parábola do bom samaritano, falando que um certo homem, não fala qual tipo de homem, qual a posição do homem, qual a função do homem, qual a nacionalidade daquele homem, apenas que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando de repente saqueadores roubam aquele homem, começam a agredi-lo e aquele homem fica ao chão, impossibilitado de sair, de pedir ajuda, impossibilitado de andar, e de repente passam 3 pessoas, 3 figuras, 3 personalidades: um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote e o levita são pessoas que tinham um status, são pessoas reconhecidas, pessoas de recurso. Porém, na parábola do bom samaritano, esses 2 indivíduos, essas 2 figuras, não prestam nenhum apoio, nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de cuidado, sequer uma pergunta se aquele homem estava bem. Seguem o seu caminho como se nada tivesse acontecido, seguem o seu caminho sem nem olhar para aquele homem. Mas o bom samaritano, esse sim, ele para, ele ajuda, presta auxílio, não se preocupa quem é aquele homem, não se preocupa se ele é um outro samaritano, não se preocupa se ele é um judeu, que naquela época os samaritanos não se davam, os judeus não se davam com os samaritanos. O samaritano não se preocupa com isso, presta todo auxílio, toda ajuda, leva aquele homem para um lugar para ele ser cuidado, alimentado, para cuidarem de suas feridas, presta todo o recurso financeiro, ajuda para aquele homem.
E Jesus ensina sobre generosidade aos doutores da lei. E nesse vídeo eu quero deixar essa reflexão. Expresse você a sua generosidade. Não espere pessoas que aparentemente têm recursos. Não espere pessoas, figuras públicas, pessoas com algum status prestar a ajuda. Deixa eles com Deus. Mas o que importa é você. Eu louvo a Deus porque firmemente você está prestando esse tipo de ajuda. Glórias a Deus por você estar prestando, expressando a sua generosidade. Muitas pessoas têm sido alcançadas com a sua oferta monetária, com a sua oferta de alimento. Eu clamo a Deus, eu oro ao Senhor para que a cada dia você possa permanecer firme e auxiliando, expressando a sua generosidade. Não deixe de contribuir, não deixe de ofertar. Irá aparecer aqui os dados da igreja, os dados bancários, para você fazer a sua oferta. Também a igreja, entre em contato, porque a igreja também está aberta para receber a sua oferta de alimento, para receber a sua oferta. Agora também está chegando o frio, o tempo está virando. Entre em contato, de repente você pode ter algo na sua casa, um cobertor, agasalhos que você pode estar ofertando também. Muito obrigado, fique com Jesus, até a próxima. Quadrigésima tentativa, bora! Fala galera, eu entrei na Igreja Metodista em 2014, foi um ano excepcional, foi, digamos assim, até hoje o melhor ano da minha vida, que foi um ano que literalmente Deus mudou minha vida da água para o vinho. Eu entrei em abril e quando teve um certo dia, em novembro, que eu parei para analisar minha vida, eu vi que Deus transformou minha vida num estalar de dedos, literalmente. Em tão pouco tempo Deus transformou tanta coisa. Eu sou grato pela vida das pessoas que Deus inseriu na minha vida, o meu discipulador, o pastor, os amigos que sempre esteve ajudando em oração, leitura da palavra, ensinando, sempre mantendo ali o foco, pessoas me trazendo para mais perto de Deus. E eu sou grato a Deus por essas pessoas que Ele usou literalmente do amor dele através da vida dessas pessoas. E eu sou muito grato a Deus porque se hoje eu sou assim, foi porque Deus transformou e moldou a minha vida. E glória a Ele. Eu também sou grato à igreja que está fazendo mais um ano de vida. Eu amo essa igreja, eu amo essas pessoas. E eu só tenho gratidão no meu coração, alegria. Tenho muita honra de fazer parte desse corpo. E eu sou muito feliz. Então é isso. Parabéns, Igreja Metodista em Praia Grande, por mais um ano de vida. E obrigado por me amar tanto assim. Um beijo. Como vocês sabem, eu sou a irmã Renata. Eu sou a irmã Maria. E contar um pouquinho para vocês como é que nós conhecemos a Igreja Metodista. Foi através de um colega, ele veio nos convidar, ele fez um convite para a gente ir a participar de um culto. Aí ele veio nos buscar e nós fomos, Naquela data eu acho que ela estava comemorando até o Dia das Mães, E ali nós fomos muito bem recebidos. Na época quem estava era o pastor seminarista ainda, porque ainda não tinha um pastor fixo, era o pastor Luciano Amorim, um pastor muito abençoado, muito carinhoso, A igreja também nos recebia com muito carinho e foi isso esse é um dos motivos que nós permanecemos na igreja, A igreja nos acolheu com muito carinho, desde a criança até o mais idoso, sempre nos trouxe com muito carinho. Beijos, tchau. Oi, Graça e Paz. Olá, Graça e Paz, aqui é o Jefferson, a Michelle e a Melissa. Nós estamos gravando esse vídeo em homenagem à nossa igreja que está fazendo 36 anos, aniversariando aí nesse mês de junho. E quando nós viemos aqui para Praia Grande, foi em 2016. Nós viemos lá de São Paulo, a gente frequentava a Igreja Metodista Livre. E quando chegamos aqui, a gente chegou cheio de plano para procurar a igreja, Tinha
A gente tinha vindo aqui já antes, já feito algumas opções. Mas aí, como tinha uma metodista aqui na rua, né? Falei, vamos visitar. E como o plano de Deus não é igual aos nossos, né? Que a gente já planejado em várias igrejas. Logo na primeira a gente já se sentiu em casa. Logo que chegamos no culto, vimos ainda já era o pastor Israel, a pastora Thaís. Isso. E eu lembro até que quando eu cheguei com a Michelle, a Michelle falou assim, tá vendo? Aquele mocinho ali é o pastor da igreja. A gente achou o pastor Israel novo, mas logo quando chegamos aqui na igreja já sentimos em casa, já sentimos bem recebidos, uma igreja bem amorosa. E decidimos ficar, estamos aí até hoje. O que nos fez permanecer foi a gente sentir o amor, né, da igreja, o acolhimento, né, porque nós fomos porque era uma igreja aqui na rua, de casa, era da mesma denominação que nós já congregávamos em São Paulo. Sim. O que nos fez permanecer foi que quando entramos na igreja, nós não conhecíamos ninguém. Então não foi porque foi fulano que contou, ou foi porque alguém nos levou. Não. Quando chegamos na igreja, nós sentimos o amor, sentimos a paz, sentimos a presença de Deus de uma maneira diferente, né? Então realmente assim, o que nos manteve firme foi a presença de Deus de maneira diferente e o amor. Depois que o tempo foi passando, a gente foi vendo realmente que era uma igreja diferente, uma igreja mais calorosa, mais amorosa. Então isso nos fez permanecer, né? E também os pastores que são bênção demais na nossa vida, a pastora Thaís, o pastor Israel, são realmente uma bênção de Deus. E assim, isso nos fez crescer espiritualmente, né? Então o que nos mantém na igreja é o crescimento espiritual, é o amor, é o acolhimento da igreja mesmo. Então isso nos faz permanecer e querer estar congregando com vocês muitos e muitos anos aí, o quanto Deus permitir. Isso aí. Parabéns para nós, né? A igreja de Cristo somos nós, né? Então, parabéns para nós. Glória a Deus. Deus seja louvado. Querido irmão, querida irmã, como a pastora já nos disse aqui minutos anteriores nesse culto, nós estamos no período de aniversário e é com muito prazer que eu quero anunciar aqui o pregador dessa noite, um grande pastor e um grande amigo meu, pastor Moisés Nascimento, da igreja Reina em Nós. Que Deus abençoe sua vida, pastor Moisés, sua casa, sua família, e que você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve, que ouvirá a palavra agora nesse tempo, prepare o seu coração e a sua mente para ser edificado, para ser aperfeiçoado pelo poder da palavra. Fique esperto, fique atento e deixe o Espírito Santo tocar o teu coração, tocar o teu espírito e transformar a tua alma, em nome de Jesus. Fique agora com o pastor Moisés. Pastor Moisés, o nosso abraço em nome de Jesus. Boa noite. Uau, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, agora à distância, agora virtualmente, mas unidos pelo mesmo Espírito, amém? Quero agradecer de coração essa oportunidade, a honra de falar novamente, ter o lugar de fala na igreja de vocês, na comunidade de vocês. Agradeço muito a Deus, principalmente pela vida dos seus pastores, pastor Israel, pastora Thaís, por dar a oportunidade, né, de me dar essa alegria de compartilhar um pouco sobre aquilo que nós carregamos, sobre aquilo que nós estamos entendendo, sobre aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração, amém? E perdoe qualquer falha, qualquer coisa que acontecer aqui, nós estamos tentando, né, se adaptar a esse novo modelo, e eu confesso que é difícil, mas vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza, de que Ele nos leve a um lugar, né, onde, independente do tempo, do meio que nós estamos usando, Ele, a presença dEle vai se manifestar da mesma maneira, da mesma forma. Deus, Ele é atemporal, Deus é onipresente e onipotente.
Então nós não temos como medir, falar, mensurar, explicar as formas, os meios em que Deus trabalha. O que eu tenho para expressar nesse momento é felicidade por estar mais uma vez aqui, tendo a oportunidade de compartilhar, de falar, de abrir o coração, de estarmos juntos, sendo ministrados pela palavra do Senhor, por aquilo que Ele tem para falar conosco nesse tempo. Amém? Muito, muito, muito feliz eu estou de estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra com vocês. Obrigado, pastor Israel, pastora Thaís, por mais uma vez me conceder, né, o lugar de fala na sua comunidade, né, que eu acredito e tenho visto que levam muito a sério as questões bíblicas. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre bem-aventurança. E eu poderia aqui, sei lá, ficar até o final dessa pregação lendo versículos que falam a questão da bem-aventurança. Amém? Nós vamos ver Jesus trazendo um sermão em Mateus, no capítulo 5, que deixa muito claro, né, essa questão da bem-aventurança. E talvez para nós nós não conseguimos compreender a profundidade dessa palavra, porque quando a gente vai para a Escritura e a gente lê essa palavra e a gente busca, né, a raiz dessa palavra, que no grego quer dizer que é Makarios, né, que na sua tradução literal a gente vai ver feliz ou bem-aventurado, não traz para nós a ideia profunda do que é a palavra bem-aventurado, ou seja, o que é a bem-aventurança. Amém? Então, dentro de todo o nosso meio, ainda há dificuldades em nós de entendermos coisas com a profundidade exata e fazer com que essas verdades de alguma maneira entrem em nosso ser e transformem a nossa vida, né? À medida que a gente medita, entende, né? João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Aqui a palavra está falando sobre o que Cristo era, né? Conhecereis a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. E nós precisamos empenhar a nossa vida em conhecer essa verdade, ou seja, conhecer o Cristo. Eu já falei algumas vezes, e isso eu não canso, né, de falar. Quando nós vamos para Gênesis e nós vemos a palavra dizendo que Deus plantou um jardim no Éden. Quando nós lemos Éden, a primeira coisa que nos vem é essa questão mesmo de um espaço geográfico, de um lugar, né, aonde Deus colocou um jardim. Mas essa palavra Éden no original, ela não tem uma definição. Essa palavra, ela não tem algo como definição de algo ou um lugar. Nós vamos ver, por exemplo, na Strong essa palavra sendo usada e ela traz algumas definições, mas certa feita eu ouvi alguém falando sobre isso e isso me trouxe uma profundidade maior. Ele estava falando sobre essa questão do aramaico, né? A questão da palavra, da raiz dessa palavra Éden. Ela não tem uma ligação com o espaço geográfico. Essa palavra Éden está totalmente ligada a uma dimensão em Deus. Então é como se Deus tivesse plantado um jardim dentro dele. No entanto, que quando o homem peca, o homem não perde o jardim. Apesar de nós lermos e que Deus o tirou para fora do jardim, essa palavra, ela está dizendo que Deus os tirou para fora do Éden, ou seja, eles foram tirados desse ambiente
aonde a presença de Deus era o governo de todas as coisas. Eles não perderam o jardim criado por Deus. O que eles perderam foi esse ambiente de favorecimento, de graça, aonde as coisas aconteciam de maneira sobrenatural, aonde não tinha morte, aonde não tinha dor, aonde não tinha sofrimento, aonde não tinha trabalho, aonde não tinha nenhum tipo de outra coisa que nós vemos sendo colocada sobre a humanidade depois da queda. Amém? Então, algumas pessoas até falam o seguinte, e deixa eu trazer clareza aqui para nós acerca disso. Quando Deus coloca, Ele faz o jardim, e Ele planta esse jardim no Éden, Ele põe o homem dentro desse jardim, ou dentro do Éden, né, desse ambiente. Deus faz o quê? Deus fala para ele o seguinte: olha, eu quero que você cuide, zele, cultive, né, esse jardim. Esse cultivar, a palavra guardar, cuidar desse lugar, desse ambiente, né, trazer cuidado sobre esse ambiente, está muito diretamente ligado à ideia de culto, do nosso culto. Então, quando Deus coloca ele lá e a gente fala assim, então, mas tinha um trabalho, porque eles tinham que, né, cuidar, zelar do jardim. Não era sobre plantar, não era sobre colher, não era sobre esperar. Por quê? Porque a ideia que nós temos é de que, e que deixa clara, a Escritura deixa clara, era que a glória, a presença de Deus fazia com que as coisas crescessem e alimentassem o homem sem a preocupação, amém, do trabalho e essas coisas que vieram logo depois da sua queda. Então, depois ele fala que o homem teria que comer, né, do fruto do seu suor, ou seja, o homem ia ter que arar a terra, ia ter que se esforçar para que então ele pudesse comer. Mas o seu alimento estava garantido, aquilo que ele precisava estava garantido por Deus antes da queda. Era um ambiente de favorecimento, aonde nós acabamos de falar, o homem não tinha dor, não tinha dores, não tinha tristeza, amém? Isso vem após a queda. A queda leva o homem a um lugar de ruína, a um lugar de morte, né? E eu quero falar um pouco sobre essa realidade da bem-aventurança. Quando nós lemos a palavra bem-aventurado e nós definimos ela, e era isso que eu queria, nesse ponto que eu queria chegar para trazer luz sobre o conhecer a verdade, é que quando nós lemos essa palavra bem-aventurado, a definição que vem para nós é mais que felizes. Então a gente fala assim, uau, eu sou mais que feliz. Por quê? Porque a Bíblia diz, por exemplo, em Mateus 8, que bem-aventurados são os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Mais que felizes, aí a gente já pode trazer isso. Sois quando vos insultarem, perseguidos e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Mais que feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E por aí a gente vai, né, já mudando aqui um pouco das bem-aventuranças, indo aqui um pouquinho mais para frente, nós vamos ver centenas de versículos, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, trazendo o quê? Trazendo a ideia do que significa, né, qual que é o propósito de Deus. O propósito de Deus é nos tornar bem-aventurados. Mas quando nós lemos essa palavra e nós definimos ela somente como mais que felizes, isso não gera um impacto profundo do que é essa palavra e do que Jesus quis dizer com isso. Quando nós entendemos, quando nós nos aprofundamos, quando nós vamos mais fundo nessa realidade, nós conseguimos
não só desfrutar, mas trazer sentido real ao nosso evangelho. Amém? Mais do que simplesmente te tornar feliz, Deus Ele quer te levar a um outro patamar. E nós vamos entender isso mais claro agora. Essa palavra bem-aventurado, ou Makarios, que a gente vê aqui no grego, quando a gente lê ela tem uma definição muito mais profunda. Quando você olha para uma pessoa que está ali de algum modo, mal, a gente fala assim, costuma dizer, nossa, a pessoa está num estado infernal. Ou seja, uma pessoa que carrega o inferno dentro dela. Essa palavra, bem-aventurado, não tem nenhuma palavra em português ou em qualquer outra língua que traga essa realidade, ou seja, do verdadeiro significado, que é como se fosse o seguinte: a palavra bem-aventurado é enseusado. Tem a palavra que está o contexto de infernal ou infernado, a pessoa que está com o inferno dentro dela. E a palavra bem-aventurado é aquele que carrega o céu dentro dele. É aquele que de alguma maneira consegue trazer a realidade do céu dentro dele. E quando nós entendemos isso, a nossa mente se abre para uma nova realidade. E nós conseguimos sair somente dessa ideia contemporânea de que é só essa questão mesmo de nós estarmos felizes ou mais que felizes. Amém? A ideia mesmo é trazer em nós toda a realidade do céu. E por isso que nós somos felizes. Por quê? Porque ela traz dentro da gente tudo aquilo que o céu diz ao nosso respeito, toda a realidade do céu vem sobre nós quando nós entramos nessa realidade de conseguir entender. Por exemplo, em Salmo 1, quando diz bem-aventurado o homem, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que mantém o seu fruto na estação certa, que as suas folhas não murcham. Ou seja, nós conseguimos entender que esse que tem prazer na lei do Senhor se torna esse que carrega o céu, a realidade do céu dentro dele. E nós precisamos sair desse lugar de comodismo nosso, em simplesmente achar que o que Deus tem para nós é uma felicidade grandona, é nos deixar mais felizes. Não, o que Deus tem como propósito é nos levar a um lugar de consciência plena, exata, de que Deus quer transformar a nossa vida em um lugar aonde seja a porta do céu, ou seja, onde nós entrarmos, as realidades vão ser transformadas, não só por aquilo que nós proclamamos, falamos, mas por aquilo que nós estamos vivendo. Ou seja, quando Jesus foi questionado acerca do lugar do reino dos céus, Jesus deixou bem claro aos seus discípulos, dizendo: não deixe que ninguém vos engane, falando que o reino do céu está ali, que o reino do céu está lá, que o reino do céu está em Samaria, que o reino dos céus está em Jerusalém, que o reino dos céus está no monte em Samaria, que o reino dos céus está dentro do templo. Não deixe as pessoas enganarem vocês, porque o reino de Deus não vem de forma aparente, o reino de Deus não é uma geografia, o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é uma atmosfera que você carrega dentro de você.
Então é sobre essa realidade, sobre essa verdade que nós precisamos alicerçar a nossa fé. É sobre essas coisas que nós precisamos entender, o que Deus Ele quer fazer, o que Deus quer trazer sobre nós, o que Deus quer trazer sobre cada pessoa da Metodista da Praia Grande nesse tempo que tem me ouvido, ou sobre você que de alguma maneira foi convidado a ouvir ou está ouvindo essa mensagem, é trazer sobre o seu coração, sobre a sua vida, a realidade, o reino de Deus, ou seja, trazer o céu e manifestar o céu em você e através de você. É trazer toda a verdade do reino de Deus, tudo aquilo que o reino de Deus carrega nesse tempo, para dentro de você. Não simplesmente para que você se sinta satisfeito com isso, não simplesmente para que você tenha uma experiência a contar a outras pessoas, não para que você se sinta melhor do que as outras, não. É para que você seja o lugar ou a pessoa o start do renovar de esperança para esses que estão de alguma maneira sendo alcançados pela inesperança ou pela desesperança, na verdade, a desesperança do século presente. Nós temos acompanhado o que tem acontecido no mundo, nós temos acompanhado a maldade clara, primeiro, daqueles que de alguma maneira detêm o poder, que detêm a autoridade, que foram constituídos e que servem como proteção, ou que deveriam estar ali servindo, e que de maneira muitas vezes covarde acabam matando as pessoas por causa da sua cor da pele. Eu não quero colocar aqui em questão, colocando todo mundo numa caixa, não, eu quero trazer sobre a maldade individual. Isso gera de alguma maneira na nossa mente, no nosso coração e no coração das pessoas que estão ao nosso lado uma desesperança, porque alguém que deveria me proteger me matou. Por quê? Por causa da cor da minha pele. Mas em quem está a responsabilidade? Em quem está o poder de trazer esperança em nós? Está em nós, na igreja de Jesus Cristo. Aqueles que têm entendido o Evangelho, que não têm somente andado de certo modo, vivendo uma vida religiosa somente, mas que têm aplicado o seu coração, a sua vida, em entender que eles precisam ser bem-aventurados, ou seja, que eles precisam trazer o reino de Deus, o céu dentro deles, para que haja toda a constituição do céu fluindo da sua vida, constrangendo o seu meio, trazendo novamente o governo de Yeshua nesse tempo, ou levando as pessoas a esperança de que talvez não mais nesse tempo, não só nesse tempo presente, mas na eternidade nós vamos viver igualdade. Que nós vamos ter um Senhor, nós vamos ter um só Deus. Não haverá mais entre nós gregos, não haverá mais entre nós judeus, não haverá no nosso meio preto, branco, não haverá mais no nosso meio, porque nós vamos ser sermos unidos pelo sacrifício de Jesus, unidos por aquilo que Jesus é. Então, quando nós entendermos isso, que nós somos esses que de alguma maneira vão trazer esperança, não com os seus posts no Instagram, não com as suas postagens no Instagram, mas trazendo sobre você a quebra de um ciclo que vai se tornando uma corrente geracional. Eu vou ser a quebra desse elo. Eu não vou deixar com que isso vá para frente. Não só na questão dos pretos, dos mais pobres, mas na questão de todo tipo de preconceito que nós temos. Todos os tipos. Eu queria que Deus ministrasse o seu coração, para que você olhasse para dentro de você agora
E que você olhasse, deixasse o Espírito Santo fluir no seu coração agora, ministrasse o seu coração da responsabilidade que você tem em trazer esperança. Não adianta nós colocarmos post e ainda ver alguém de pele preta vindo ao nosso encontro e esconder o celular. Não adianta. Não adianta nós entrarmos em um ambiente onde estão todos ali, olhar para alguém de pele preta e falar assim: esse cara aqui, ô amigo, por favor, você poderia me servir alguma coisa? Achando que talvez ele é servo. Por quê? Porque está incutido na nossa mentalidade preconceituosa de que alguém de pele preta é menor do que a gente. Isso precisa ser quebrado. E não só essa, de repente nós estarmos aqui e ver alguém, um morador de rua, um mendigo entrando na nossa festa e nós não conseguirmos abraçá-lo, trazê-lo, fazer com que ele se sinta bem dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro seja lá do que for, do ambiente que você esteja. Quero trazer aqui, abra os parênteses agora para que a gente possa sair desse lugar. Mas por que você está falando isso? Trazendo contexto, trazendo palavra contemporânea sobre esse tempo, né? Nós não estamos aqui falando sobre a palavra de Deus, nós estamos falando sobre o reino de Deus, nós estamos falando sobre a palavra bem-aventurança, que é justamente aqueles que carregam o céu dentro deles, é aqueles que têm entendido a sua responsabilidade, aqueles que têm entendido a sua incumbência, que é o que? De trazer a realidade do Cristo ou do reino dos céus a esse tempo, a essa geração, a nós. Não somente a igreja, não somente aos cristãos, mas o mundo. Por quê? Porque a palavra diz que a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos. Mas o que tem acontecido conosco? Nós não temos encarnado, nós não temos entrado na verdade da palavra, nós temos sido muitas vezes superficiais. Nós não temos mergulhado entendendo, cara, o reino de Deus não é algo físico, o reino de Deus não é uma nomenclatura religiosa, o reino de Deus é uma atmosfera transformadora, mas que aplica ou implica, né, que gera em nós a responsabilidade de seguir, de ser bíblicos principalmente. De nós olharmos para todo o sermão da bem-aventurança e conseguir encarnar essa realidade, conseguir entender que nós temos responsabilidades para que o céu esteja dentro de mim, para que a constituição do reino de Deus ou o reino de Deus esteja de forma efetiva e não só fictícia, não seja somente uma ideia, uma filosofia ou uma teologia, mas seja uma realidade na minha vida, para que o céu ou o reino de Deus esteja dentro de mim, transformando ambientes. Eu preciso entender que eu preciso ser pobre em espírito, eu preciso chorar, eu preciso me humilhar, eu preciso ter fome e sede de justiça. E a justiça não é simplesmente nós sairmos aí vingando pessoas, não é sobre isso, destruindo patrimônios, cuspindo ódio contra pessoas. Não, a justiça é dar aquilo que as pessoas precisam, mesmo que elas não mereçam, porque nós fomos alcançados pela graça, pelo favor imerecido de Deus, através do sacrifício de Jesus. A morte de Jesus nos alcançou sem merecimento algum. Olha só para a nossa vida hoje. Eu peço hoje, eu não quero te julgar, eu não quero te colocar em uma situação delicada hoje, apontando o dedo para você, mas olha para a sua vida agora e vê nessa semana, olha para dentro de você e vê quantas vezes essa semana você teve atitudes que desagradaram, que foram contra princípios,
E que se trazendo a realidade para você, trazendo o contexto exato dessas obras para você, você merecia o inferno, mas o Senhor tem te alcançado dia após dia, como a própria palavra diz, a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que se renovam todas as manhãs sobre nós. O que nós precisamos é estabelecer justiça, ou seja, não juízo, não condenação. O que nós precisamos é estabelecer justiça. E o que é justiça? É dar o que as pessoas estão precisando. Se alguém ao seu redor precisa de amor e você é um bem-aventurado, você é essa que não vai simplesmente entrar nesse conceito: eu não fui amado, eu não sei o que é amor, eu não sei como amar. Não, por quê? Porque você carrega dentro de você a realidade do amor, você carrega toda a verdade de Deus em amor, que é o próprio Cristo, a expressão exata do amor de Deus. Então não tem como, não tem desculpa para você falar: eu não sei, eu não tenho, não fui amado. Mas sabe por quê? Porque nós ainda nos definimos na medida das nossas carências, nós ainda temos nos definido na medida de que a gente olha para essas questões relacionais, né? E como Paulo Borges diz, Ed René Krivitz fala também há um tempo atrás, nós nos definimos sobre o quê? Nós nos definimos em confundimos o gostar com amar. Ei! Nós precisamos entender que amor vai além de gostar. Quando a gente vai para 1 Tessalonicenses e a gente vê Paulo ali trazendo sobre aquela igreja a luz, sobre as questões do que implica uma vida em Cristo, características de uma igreja que vive a realidade do Cristo. E qual é, Moisés? Aquela que traz, evidentemente, um trabalho ou a fé que mostra a sua fé, evidencia a sua fé através de um trabalho. Daqueles que têm trazido a realidade e se esforçam, motivados pelo amor. E que geram perseverança na esperança, ou são tomados por perseverança na esperança em Cristo Jesus. E eu queria trazer esse segundo ponto: o se esforçar, motivados pelo amor. Muitos de nós temos nos esforçados a amar, a estar, entre aspas, muitos de nós nos esforçamos a falar bem, a tratar bem, a atender pessoas, motivados pelo reconhecimento, motivados pela necessidade de manter o cargo, de manter a imagem, mas não se esforçando pelo amor. Porque nós ainda confundimos, como eu acabei de dizer, amor com gostar. E talvez nessa relação, nessa vida relacional da igreja e de manifestar a bem-aventurança, a justiça, o reino de Deus, que também é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nesse empenho, nós vamos ter que muitas vezes passar por situações, por momentos, por pessoas que talvez nós não gostamos do jeito, mas por amar nós vamos estar juntos. Pelo amor nós vamos nos esforçar, tanto para sermos melhores, quanto para servirmos esses a quem nós não gostamos. O que vai nos motivar a se esforçar vai ser o amor.
Mas como eu disse, talvez você olhe para a sua vida e fala: você não sabe o que eu passei, você não sabe o que o meu sofrimento, você não sabe as dores, as percas que eu tive, você não sabe de todas as lutas que eu enfrentei na vida para chegar até aqui. Deixa eu te falar uma coisa: se aquilo que tem te definido ainda são as suas carências, talvez você não tenha conhecido a bem-aventurança. Se você ainda se define não por aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, se você ainda não se define pela totalidade, ou seja, deixando para trás esse velho ser, deixando para trás essa velha natureza, deixando para trás esse velho homem, eu me revisto de um novo homem, eu me revisto de uma nova natureza, eu me revisto do caráter da vida completa de Jesus Cristo, entendendo que em Deus eu fui amado, entendendo que eu não preciso do amor humano para poder amar, porque aquele que me ama é a fonte de todo amor e me completa e me deixa pleno, me satisfaz plenamente. Queridos, não vamos mais andar olhando para dentro de nós, não vamos olhar mais para aquilo que nos falta, vamos deixar a nossa velha natureza e vamos nos revestir daquilo que Cristo é, de uma nova natureza, ao ponto de nós podermos declarar assim como Paulo: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive. Não deixa mais que as dores, não deixe mais que as tristezas, não deixe mais que as lutas, não deixe mais que as traições, não deixe mais que o abandono, não deixe mais que qualquer tipo de coisa assim te defina. Eu oro agora, eu clamo pela sua vida, para que o Espírito de Deus venha definir agora, que o que te define agora seja a essência de Deus, seja o poder de Deus, seja o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Que hoje você deixe de ter encontros superficiais aos domingos, encontros emotivos, para passar a uma vida de um compromisso, de uma aliança eterna com Ele. De não só ser beneficiado por aquilo que Ele pode fazer por você, mas de você ser transformado por toda a realidade de Deus em Jesus Cristo. Amém? Eu queria continuar aqui fluindo ainda, falando bastante, mas eu quero parar por aqui e deixar com que o Espírito Santo ministre o teu coração. Não é sobre eu muito falar, mas eu queria hoje que você meditasse sobre isso. Quanto do céu você tem carregado? Quanto você pode dizer que é bem-aventurado? Não quero te julgar, nós estamos indo para o mesmo lugar. Não deixe com que o espírito contrário sugestione coisas no teu coração. Não deixe que Satanás venha agora trazer engano sobre você, trazer sobre você um peso. Agora, se esse peso, essa tristeza for gerada por Deus e em Deus, ela gera em nós arrependimento. E o arrependimento genuíno gera em nós conversão. E nós vamos deixar de ser escândalo e tropeço. Nós vamos começar a ser uma fonte que jorra para a eternidade. E nós vamos ser uma fonte de água viva, trazendo, matando a sede de todos aqueles que estão de alguma forma ao nosso derredor sedentos. Nós não vamos mais viver uma vida de hipocrisia,
uma vida onde nós declaramos amor, mas as nossas atitudes falam de ódio. Nós não vamos falar mais sobre perseverança, sobre esperança, quando a nossa vida gera desesperança, quando as nossas atitudes têm gerado desesperança. Nós não vamos mais lutar simplesmente, verbalmente, contra o racismo, contra os preconceitos, mas a nossa vida vai ser aquilo que vai motivar outros a um lugar de esperança, entendendo que todos nós somos iguais perante a Deus, independente da raça, independente da tribo. Línguas, tribos e nações se prostrarão diante dele naquele dia. Então que a gente possa entender isso. Amém? Deixa o Senhor agora vir sobre você, sobre o seu coração. Deixa o Senhor guardar agora os seus sentimentos, te levar a um lugar de tristeza profunda em si próprio, talvez, ou de alegria, porque você tem visto, eu não estou sozinho nessa empreitada. Hoje o Senhor talvez tenha confirmado no seu coração coisas preciosas para que você prossiga, para que você continue seguindo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque talvez foram muitas as tentativas do inimigo através de pessoas ou através de coisas que você tem visto, lido, tentam te desanimar, porque você tem entendido, cara, eu estou indo na contramão de tudo que tem falado. Desde que você não se isole e se ache a última bolacha do pacote, que isso sim é maligno. Não deixe que algo venha roubar o que Deus tem gerado, mesmo que seja diferente. Não tente mostrar isso com opiniões, com posts. Mostre isso com a sua vida. Deixa que o Espírito Santo flua e que você seja exemplo na sua comunidade, na sua casa, e que aquilo que você prega te pregue e faça com que a vida de Deus nasça dentro de você. Amém, queridos? Queria deixar essa mensagem, desculpa por ter talvez me alongado um pouco, mas eu queria que você desse liberdade agora para que o Espírito Santo ministrasse o seu coração, amém? Quero orar com vocês, uma oração curta, mas trazer sobre nós um entendimento de que não vai ser uma oração que vai te mudar, mas é um posicionamento, é uma vida transformada, moldada à imagem e semelhança de Deus. Amém? Feche seus olhos, curva sua fronte aí na sua casa. Deixa que com o Espírito Santo ministre seu coração. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem movido, por tudo aquilo que o Senhor tem falado. Te agradeço, Senhor, por ter ministrado meu coração hoje, por ter me ensinado também, Pai, sobre justiça, por ter me levado a esse lugar, Jesus, de compreensão, de consciência. Obrigado, Jesus. Eu oro agora para que esses meus irmãos que estão agora me ouvindo possam ser agora, Pai, tocados pelo Teu Espírito Santo. Eles possam ser ministrados agora, Pai, sobre a responsabilidade que nós temos em trazer, Pai, paz, justiça e alegria no Espírito Santo, que esse é o reino dos céus. Essa é a realidade. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que nós possamos agora, Pai, em nome de Jesus, não nos mover mais por coisas que nós vemos ou que nos alimentam, mas que nós venhamos nos mover agora, Pai, por aquilo que o Senhor tem como princípio, como fundamento. Nós possamos nos mover agora, Pai, em nome de Jesus, por todo o princípio do reino dos céus, e que nós não venhamos somente ter a consciência de que eles estão dentro de nós, mas de que eles precisam de alguma forma sair e atingir os ambientes que estão ao nosso redor. Pai, eu quero te agradecer por cada vida, por cada família, por cada coração que está, Pai, nesse momento agora, de alguma maneira nos ouvindo, e pedir que haja um fluir do Senhor
Senhor agora nos lares, que haja um fluir do Senhor agora sobre cada mente, trazendo o espírito de sabedoria e de revelação, para que eles possam conhecer Jesus e não somente a religião. Eles saiam do cativeiro religioso e entrem em um lugar de vida, de verdade na palavra de Deus. Em nome de Jesus, leva-nos, Jesus, a esse lugar. Quebra também conceitos em mim que ainda são humanos, de humanismo, de fundamentação humanista, e leva-me, Pai, para um lugar de revelação no Senhor. Nós pedimos como igreja que nós precisamos estar, Deus, no centro da sua vontade. Obrigado, Jesus, pela vida dessa igreja, dos seus pastores. Te agradeço, Pai, por cada um desses meus irmãos que estão agora nos acompanhando, que estão agora ouvindo essa mensagem e sendo tocado por ela, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Jesus, por cada coração. Amém? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo lugar de fala, obrigado pelo coração, pela vida de vocês. Eu agradeço demais ao pastor Israel, à pastora Thaís, pela oportunidade de estar aqui sendo ministrado pelo Senhor e ministrando vocês. Obrigado pelo coração, pela vida de vocês, pela igreja de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Amém? Que em breve nós possamos estar juntos. Obrigado de verdade pelo coração e vida de vocês. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês e até breve. Glória a Deus, querido irmão, querida irmã. Que palavra poderosa, que palavra abençoada, que palavra que toca o nosso espírito. Nós vamos agora para um momento muito especial do nosso culto de ceia, que é a mesa do Senhor, que é a própria ceia. Eu quero convidar você que se preparou e separou os elementos do pão e do cálice aí na sua casa, para trazê-los para mais próximo de você, e nós vamos consagrá-los. Eu quero dizer da importância de todos participarem desse momento, porque a mesa não é da igreja metodista, a mesa é do Senhor. Se o Senhor Jesus, Ele não negou a salvação para os piores pecadores, também não negará o banquete da sua presença aos piores pecadores. A mesa não é para santarrões, a mesa não é para aqueles que são perfeitos, mas para aqueles que amam a Cristo, para aqueles que amam a Cristo e reconhecem que Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. E se você separou os elementos do pão e do cálice, aproxime eles agora. Nós vamos para esse momento especial. Meu irmão, minha irmã, que nesse mesmo espírito, pois o nosso culto ainda não acabou, você possa agora pegar aí nas suas mãos, trazer aí as suas mãos, próximo das suas mãos ou em suas mãos, o pão e o cálice. Nós vamos orar, tendo uma palavra de oração. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida, Senhor, pela palavra que recebemos e por esse momento tão específico, e que nós declaramos, ó Pai, que fazemos isso em memória de Ti, em memória do Senhor, ó Pai. Pai amado, Pai querido, a coisa melhor da ceia, Senhor, é a comunhão, é o ser um com o Senhor. Pai amado, Pai querido, é o ser um com esse meu irmão e com essa minha irmã, através do seu abençoado corpo e através do seu abençoado sangue. E nós queremos consagrar esses elementos, ó Pai. Queremos dedicar e entregar ao Senhor, ó Pai. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós consagramos esse pão que representa, Pai, ó Deus, o Teu corpo, esse cálice que representa, Pai, o Seu sangue. Consagramos em Teu nome, consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a quem pertence a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo, quero convidar você, brevemente, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça onde você estiver nos ouvindo e nos assistindo, fazer uma breve oração, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo perdão das suas falhas, examinando a si mesmo. A Santa Ceia não é um lugar onde a gente examina o outro porque não tomou,
Mas a Santa Ceia é o lugar onde a gente se examina nós mesmos. Não para ver se somos dignos para tomar a ceia. Não, diante de Deus ninguém é digno. Mas para vermos se dentro de nós existe arrependimento para os nossos erros e para as nossas falhas. Nesse tempo quero convidar você a ter uma oração silenciosa, introspectiva, uma oração interior, aí onde você está, se alinhando, se confessando agora com Deus nesse tempo. Então feche os seus olhos aonde você estiver. Leve esse momento a sério. Não apenas nos assista. Leve esse momento a sério. Feche os seus olhos. Peça perdão ao Senhor. Confesse ao Senhor o seu pecado. Se coloque diante do Senhor. Examine-se a si mesmo. Não para encontrar a dignidade, mas para encontrar arrependimento. Arrependa-se de todo mal, de todo caminho errado. Tenha esse tempo de confissão ao Senhor. Se tiver alguém na sua casa na qual você precisa se consertar, pedir perdão também, após esse tempo de ceia, faça isso. Após esse culto, faça isso. Mas lembre-se que o Senhor Jesus já te perdoou. Ele já te santificou. Ele já levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Então reconheça isso, reconheça a grandeza do Senhor. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Arrependa-se dos seus maus comportamentos. Tenha esse tempo agora de oração silenciosa. Senhor, Tu és o único que nos conhece. Tu és aquele que sonda e conhece o nosso coração, e lugares do nosso coração onde ninguém conhece, onde ninguém pode sondar, ó Deus. Pai, então, Deus, nós nos abrimos ao Senhor essa noite. Nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas, mas também eu sei, ó Pai, que o Senhor procura adoradores, que o Senhor procura filhos e filhas que se abrem ao Senhor. Então nos abrimos com tudo que nós temos dentro de nós. Nós escancaramos diante de Ti, nos despimos diante de Ti, tiramos nossas máscaras, Senhor, diante de Ti, para que o Senhor nos perdoe, Deus. Senhor, que haja um constrangimento genuíno no nosso coração, e que esse constrangimento, Senhor amado, nos leve ao verdadeiro arrependimento, Deus. Senhor amado, gera arrependimento na Tua igreja, Senhor. Gera arrependimento dentro de nós, ó Pai, quando deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer e quando fazemos aquilo que não deveríamos, Deus. Senhor amado, recebe o nosso coração, Deus. Senhor, nós estamos completamente em Tuas mãos. Senhor amado, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa indiferença à Tua presença. Perdão, ó Deus amado, quando deixamos de amar, ó Deus, quando este foi, Senhor, o maior mandamento que o Senhor nos deixou. Perdão quando deixamos de Te amar como o Senhor quer ser amado e como o Senhor merece ser amado. Perdoa-nos, Deus. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, quando nós decidimos optar por elas, em vez de deixar que o Seu poder se aperfeiçoe em nós através delas. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Senhor Jesus, porque foi isso que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Perdão. Perdão que gera vida. Perdão que gera novidade de vida. Senhor amado, que em nós, na Tua igreja, haja novidade de vida, Senhor, advindas do perdão, Pai, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu querido, minha querida, nesse momento quero convidar você a pegar o seu pão aí na sua casa e levantar o mais alto que você puder. Levante o mais alto que você puder desse pão. A palavra do Senhor diz que no dia que o Senhor foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado, que é partido
e dado a vós. Tomai e comei, e fazei isso em memória de mim. Você que está com seu pão aí, enquanto nós servimos, as pessoas que estão conosco aqui, coma do pão e seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Semelhante modo, após ter ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, e fazei isso em memória de mim. Meu irmão, minha irmã, o pão, ele é amassado com as mãos para ser feito, para ser confeccionado. E o Senhor Jesus Cristo, ele foi pregado na cruz pelas suas mãos, e pelas feridas dele nós somos sarados. O cálice, o suco da uva, o fruto da uva, ele é amassado com os pés. E o Senhor Jesus também foi crucificado com os seus pés. E pelo sangue dele nós temos acesso a um novo e vivo caminho, a qual os pés furados dele trilharam para que eu e você pudéssemos ter acesso. Tome o seu cálice como sinal de unidade e de comunhão. Troque o seu cálice com a pessoa que está aí com você nesse exato momento. Enquanto fazemos isso também, faça aí, troque o seu cálice com alguém, libere uma palavra de bênção, libere uma palavra de provisão, libere uma palavra profética para essa pessoa enquanto você troca o seu cálice. E após fazer isso, beba e seja fortalecido no novo e vivo caminho do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Levante as suas mãos onde você está. Adore a Ele, glorifique a Ele. Deixe o cálice agora vazio do lado. Levante as suas mãos. Como ouvimos, o céu está dentro de nós. O céu habita em nós. O reino de Deus habita em nós através do Espírito Santo e da pessoa de Jesus Cristo. Que se rasgue os véus da nossa mente, do nosso entendimento, para adorá-lo da forma que Ele merece. A você, de tudo que eu já experimentei de ti, nada se compara a você. Ter você e ter você é bem melhor do que os seus milagres. Ter você é bem melhor do que o seu poder. E ter você é bem melhor do que ter a revelação da sua
Você que está aí em sua casa, do lado de alguém, pegue na mão dessa pessoa, mesmo que depois você passe um álcool gel aí, pegue na mão dele, pega na mão dela, desse teu familiar, essa pessoa querida que está com você. Vamos fazer as nossas declarações de fé. Se você está sozinho, levante as suas mãos para o céu e repita conosco: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tudo podemos em Deus que nos fortalece. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Estenda as suas mãos como quem vai receber um presente. Vamos receber a bênção apostólica e com o amor do Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre nós, permaneça em nós, hoje e para todo sempre. E que Deus continue te abençoando todos os dias da sua vida, até a sua volta. Aquele e aquela que crê, aquele e aquela bem-aventurado e bem-aventurada, diga amém, amém, amém. Uma semana vitoriosa para você, meu irmão. Uma semana vitoriosa para você, minha irmã. Deus é contigo. E lembre-se, o coronavírus pode ter parado muitas coisas à sua volta e até na sua vida, mas não parou o agir de Deus, não parou o poder de Deus, não parou quem Deus é. E Deus ainda tem muito para fazer através da sua vida. Deus siga te abençoando em nome de Jesus. Amém, amém.